Bom dia. Vocês sabiam que antigamente um canhoto era vítima de preconceitos culturais e sociais? Não? Pois não vou lhe explicar. Antigamente era muito proibido ser canhoto, porque é um padrão, podemos dizer assim. E eles tinham suas mãos esquerdas amarradas para aprender a escrever com a mão direita. Então, o que isso tem a ver com o devocional de hoje? Que Deus usou um canhoto para libertar um povo da escravidão. Não foi simplesmente um povo, foi o povo de Deus, ou seja, os escolhidos de Deus. Israel ficou ali cativo por 18 anos nas mãos dos moabitas. E aí uma hora eles cansaram, ficaram querendo saber o porquê e clamaram a Deus pedindo socorro. Lembraram de Deus. No sufoco lembraram de Deus. Então Deus, como é misericordioso, amoroso e bondoso, deu esse líder para eles. Está lá no livro de Juízes 3, versículo 15, que diz assim: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, a Eude, filho de Gera, homem canhoto, benjamita. E quando Eude estava líder do povo de Israel, conseguiram a libertação. E em Juízes 3, no versículo 30, diz o seguinte: Assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou por 80 anos. Por 80 anos o povo de Israel teve paz, foi livre, enquanto permaneceu nos caminhos de Deus, fazendo os propósitos que Deus tinha. Então vamos lá. Os propósitos de Deus não dependem de coisas humanas, não dependem de nada humano, não dependem da mente humana, não dependem de nada nosso. Não depende da gente, depende de Deus, das coisas de Deus, da mente de Deus, tudo de Deus. E Ele quis usar Eude, porque na época o padrão de escolhas era um destro, padrão, igual hoje. Para ser modelo tem que ser aquela finura, né? Não pode nem ser um pouco mais cheinho. Padrão de escolhas. E Deus veio para quebrar esses padrões de escolhas. Escolheu um canhoto, que foi um dos maiores juízes. E o limite está em nós, não em Deus. Deus é ilimitado, não tem limite. Só que Deus não liga para o seu limite. Ele quer apenas te usar de alguma maneira. Ok? Deus levanta pessoas que aos olhos humanos não são capacitadas, são insuficientes, que pelo ser humano é considerado um zero à esquerda. Só que todos nós sabemos que com Deus ninguém é zero à esquerda, nem mesmo essas pessoas incapacitadas. Um exemplo de homens incapacitados que foram escolhidos por Deus. Vou lhes dar os 12 discípulos.
Aos olhos humanos ninguém dava nada por eles, mas Deus foi lá, pegou para levar o Evangelho para o mundo. E aqui estamos nós hoje falando sobre eles, sobre Eude, sobre o que está na Bíblia. Nós às vezes não entendemos os propósitos de Deus no começo. Por quê? Porque os propósitos de Deus estão muito além do nosso entendimento humano. Temos que pensar como Cristo pensa, olhar com os olhos de Cristo para a fim entendermos o que Deus está pedindo de nós. E agora, vou ler em Juízes 3, o versículo 28, a primeirazinha parte. E Eude lhes disse: segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas. O que isso quer dizer? Que Deus, quando quer honrar alguém, honra qualquer um. Pode ser canhoto, pode ser destro, ambidestro, pode ser o que for. Se Deus quer, não há quem vai impedir. Eude, simples, Eude, canhoto, ele declarou que não fez nada, quem fez foi Deus. Eude tem seus méritos? Tem, mas o propósito nasceu no coração de Deus. Deus que quis colocar Eude ali, quis honrá-lo. E nenhum homem pode honrar igual Deus honra. Somente Deus coloca você em lugares muito altos que nem um presidente, que é o maior cargo do mundo carnal, pode te pôr. E Eude, que homem canhoto escolhido por Deus para ser juiz em Israel, libertador de um povo, herói improvável. Você também pode ser um herói improvável. Como ser? Deixe Deus te usar. Apenas isso. Bom dia, a paz do Senhor.